Imagina só, você está comemorando o feriado com a sua família e amigos. É quando um assassino vestido de peregrino começa a atacar pessoas ao seu redor, que estão envolvidas em um trauma passado, finalizando essas pessoas das formas mais criativas possíveis. O que você faria para resolver essa situação? Vamos tentar entender melhor sobre e fazer o máximo para tentar sobreviver ao assassino em feriado sangrento. O filme se inicia na cidade de Plymouth, durante o feriadão de ação de graças, onde Thomas, dono de um hipermercado Walmart, decide que vai montar uma enorme promoção de Black Friday, das 6 horas até a meia-noite daquele dia. Mas eu tô tão feliz, com a mega promoção. O sol maior. Então, no dia da promoção da loja, vemos os funcionários se preparando e apenas 2 seguranças, que já é um erro por si só. Tem gente que não tem o senso. Porque pelo tanto de gente que tá na porta, em uma eventual confusão ou qualquer outro problema, 2 seguranças nunca conseguiriam manter aquela multidão sob controle. Então, antes mesmo de pensar em acontecer algo, seria indispensável contratar mais seguranças para a noite. Antes das portas das lojas abrirem, conhecemos mais do núcleo familiar do dono do Walmart. Vemos a sua atual esposa Caitlin, que é madrasta da Jessie, e o núcleo de amigos da Jessie. Temos seu namorado Bob, o Evan e a sua namorada Gabi, e o Scuba e a sua namorada Yulia, que estão curtindo nessa noite de ação de graças, até que o babaca do Evans decidem que quer um celular novo. E claro, com a loja em promoção e ele conhece a filha do dono, eles entram pelos fundos do Walmart para pegar o aparelho primeiro, e ainda ficam tirando onda do pessoal de fora da loja. E aqui temos uma ótima solução, que seria: não leve essa cambada de gente para a loja. Se tem um deles querendo um aparelho, simples, a Jessie leva apenas ele e pega o aparelho, enquanto os outros esperam. Isso tudo o mais rápido possível e sem ficar zoando as pessoas lá fora, que já estão bem irritadas com a situação. Olha, me dá um ódio! Menina, me dá um ódio! Enfim, além desse núcleo, nós conhecemos o xerife da cidade, o Eric, que foi ajudar com as coisas na loja, a Amanda, amiga do Eric, que foi ver o marido trabalhava na loja. Mas então que com a provocação dos jovens, a demora para abrir e o espírito consumista que deixou as pessoas loucas para comprar uma máquina de waffle, tá brincando comigo, pegadinho? As pessoas na frente da loja simplesmente tomam conta da situação e invadem a loja de uma forma bem agressiva, passando literalmente por cima de tudo e todos que estavam na frente. O primeiro é o segurança, que é atropelado pelas pessoas, enquanto o outro segurança só foge. Depois temos um maluco que fura sua própria garganta na porta de vidro. Depois temos o Bob, que tem o seu braço pisoteado na multidão. E ainda tem a Amanda, que é atropelada por 2 carrinhos de compras. E ainda tem seu escalpo arrancado. Ai, bicha, que nojo! E claro, mais outras pessoas que se machucaram na ocasião. E essa confusão só é cessada aparentemente com tiros pro alto do policial Eric. E como eu disse, isso poderia ser evitado com mais seguranças e atitudes menos babacas dos jovens. E claro, o bom senso das pessoas, né? Vamos combinar que você passa por cima de tudo e todos assim é um pouquinho preocupante. Um ano se passa e o trauma daquela noite ainda assola Plymouth. Além das pessoas que boicotam os donos do Walmart, que segundo eles não foram responsabilizados o suficiente pela situação. Já é ação de graças, então a cidade está rodeada de pessoas usando a máscara de um peregrino local, o John Carver, uma figura histórica da cidade. Vocês vão entender. E temos um problema. Thomas ainda decide que vai fazer outra Black Friday, ideia da esposa, que acha que vai ser ótimo fingir que nada aconteceu e mandar mais promoções. Eu nem preciso dizer que é uma péssima ideia. E além disso, nesse tempo, o Bob só sumiu da cidade por um ano. Ficou traumatizado e sumiu. E agora a Jessie namora o Ryan. Mas fica aquele climão de casal que não se encontra há muito tempo e tudo mais. Mas relacionamentos à parte, em um restaurante local em uma noite, uma das moças, justamente a que finalizou a Amanda com carrinho de compras, está saindo do trabalho, quando de repente surge um cara fantasiado de John Carver do nada e enfia a cara dela na água e gruda na porta do freezer.
fazendo ela ter a parte da cara arrancada. Isso tudo por conta do contato da água com a pele da moça e com o gelo, fez a pele grudar no negócio. Ela tenta fugir e consegue se esconder, mas não consegue ligar o celular por conta da mão com sangue. E aqui ela podia ter tentado ir com um pouquinho mais de calma. Eu sei que nessa situação é um pouco complicado pedir calma, mas a gente tem que tentar se acalmar. Ela tentava limpar o celular com a outra mão para assim tentar utilizar ele, mas não dá para julgar, ela simplesmente foi pega de surpresa. É um pouco complicado pensar nessa situação, mas a decisão que ela toma é sair de fininho e até consegue sair da loja e chegar no estacionamento, só que um carro liga atrás dela e começa a persegui-la. Ela tenta fugir, mas é literalmente cortada ao meio por uma lixeira. E aqui nós temos outra possibilidade. Ela está em um estacionamento, aberto. Quando o carro liga, ela corre em linha reta. Péssima ideia. O melhor seria correr pelas laterais ou até tentar entrar novamente no restaurante e tentar trancar a porta. Ele estava no carro. Para descer ele demoraria um tempo mais e assim ela poderia ter tempo para chamar ajuda usando o celular, mas não deu. E claro que ele colocou metade do corpo da moça pendurado na placa do Rymar, do lado de uma placa de metade do preço. Eu achei a piada boa. Mas sabe uma coisa que não tem graça de jeito nenhum? Você não deixar o like aqui nesse canal. Deixa o like, se inscreve aí e compartilha esse vídeo com os amigos. E ative o sininho para aquela notificação marota do canal chegar. E além disso tudo, o assassino criou um perfil numa rede social e postou uma mesa de ação de graças, marcando os jovens, deixando um lugarzinho na mesa para cada um deles, para ninguém se sentir excluído. Mas o peregrino não para, e a próxima vítima é o segurança que fugiu na noite da tragédia. Ele tá em casa e vai viajar, e aparece uma máscara de John Kirby na sala dele. E o cara pega um taco de beisebol, mas tem a barriga perfurada por uma faca elétrica. E depois é decapitado com um fio de nylon. E antes do assassino sair, ele ainda alimenta o gatinho do cara. E eu achei bem fofo, na verdade. Mas aqui o principal, se você desconfia que tem alguém na sua casa, mas não sabe onde ele está, primeiro busque algo para se defender. E esse cara fez isso, ele foi bem esperto na verdade. Ele podia ter tentado buscar uma saída daquele lugar, sair pela porta de algum jeito, mas um principal erro foi ficar olhando em uma só direção. Ele manteve o foco na cozinha e não pensou que o assassino podia estar em outro lugar da casa, e de fato ele estava. Ele deveria estar mais atento, olhando ao redor, andando somente na certeza de que estava seguro, mas ficou andando sem olhar e já se foi. Mas não para por aí, vemos um casal de jovens que estavam envolvidos naquela baderna, em um ginásio vazio. É uma líder de torcida e um atleta, enquanto a moça pula na cama elástica pra meio que seduzir o cara, né? Fazer ali um momento mais íntimo dos dois, mas na verdade o cara é seduzido com o pescoço virado ao contrário, enquanto a moça é esfaqueada pulando na cama elástica. Bem criativo na verdade, aqui não tinha muito o que fazer. Ele apareceu de surpresa, não deu nem pra reagir. Mas nós podemos admitir que eles, percebendo que esse cara estava começando a finalizar pessoas envolvidas naquela situação, eles poderiam ficar um pouquinho mais atentos. Se você percebe que tem um padrão e você está nesse padrão, é melhor você se precaver e não sair por aí andando sozinho ou só com uma pessoa em um lugar meio escuro e escondido assim. É melhor estar no meio da multidão só por precaução. Mas não só de pessoas aleatórias o assassino vive. Ele ataca os jovens e sequestra o Ivan e a Gabi, além de atacar a Jessie, que esperta consegue escapar do maluco se escondendo. E com um perigo iminente, o Scuba e a Jessie, sem esperanças porque a polícia não faz nada até agora, decidem pegar uma arma com um maluco para proteção. E nessa situação não é a pior ideia. Você conseguir uma arma assim para poder se defender não é uma ideia ruim, nem que seja só uma faquinha, que seja uma coisa para você se defender desse cara. Mas não é a vez de nenhum dos dois, é a vez da Yulia, que está em sua casa com seu pai e um policial de plantão.
que é desmaiado com um dardo tranquilizante, junto com o pai da garota. O que é um feito incrível, porque aparentemente esse cara parece que tem uma condiçãozinha legal. Ele podia contratar mais seguranças, né? Visto que claramente as principais vítimas desse cara que tá querendo finalizar as pessoas é esse grupinho de amigos específicos, principalmente pela foto que ele postou na rede social, mostrando os nomes deles. Eu acharia uma boa ideia ele contratar seguranças para proteger a filha dele, né? Mas não, ele chama um policial que já vai pro saco. Ele não faleceu, mas está desmaiado. E a Julia já leva 2 alfinetes no ouvido. Isso tudo enquanto está em uma ligação com os amigos. E eles correm pra lá. E ao chegar, eles descobrem que a Gabi e o Evan estão vivos. Mas a Julia não, porque ele liga uma serra e joga ela, finalizando a moça com as entranhas pra fora. E aqui a situação é complicada. A moça estava refém e o cara com a arma. Mas se ele atirasse, poderia acertar nela. Se não atirasse, ela poderia falecer de qualquer jeito. Essa é complicada, vai de oportunidade. Como ele não tem experiência com pontaria, melhor não arriscar. Mas mesmo não arriscando em atirar naquela situação, é sempre bom ele saber destravar a arma. Porque uma arma travada não adianta muita coisa, a não ser que você vá atacar a arma no assassino. O que ele também não fez. Mas enfim. Agora, com essa situação, os jovens, a família da Jessie e o xerife decidem armar um plano. Tentar pegar o cara no dia do desfile. Mas dá errado quando o assassino invade o desfile, finaliza o mascote e ainda topa todos eles e os sequestra. Eu devo admitir que esse plano me pareceu horrível desde o início. Mesmo que o assassino parecesse que só atacava às escondidas, ainda assim não é certeza de que ele não vai atacar no momento do desfile. E nem quem é esse assassino, porque a informação pode vazar e ele só não aparecer ou ele aparecer com outra fantasia, que foi o que aconteceu aqui. Dava pra ver que ele sabia que estariam procurando um peregrino e ele então se vestiu de palhaço. Ou seja, esse plano é horrível do início ao fim. Para ele de fato dar certo, eles teriam que triplicar a segurança no local, colocar pessoas vigiando, mais policiais e uma rota de fuga segura. Não o que eles fizeram aqui, porque é uma péssima rota de fuga que eles tiveram aqui no momento. Mas enfim, não deu certo e eles são levados. E a primeira a acordar é a Caitlin, que acorda sendo preparada para o jantar, passando molho e tempero na mulher. Isso tudo o peregrino já de volta com a sua roupa característica. Mas ela tá bem esperta, ela consegue fugir por um tempo e consegue até se esconder do cara e se esquivando e tudo mais. Na verdade, ela foi uma das mais espertas do filme até agora. Mas teve uma atitude dela aqui que ela poderia ter feito e ter se saído um pouquinho melhor. Que é a simples, a básica de qualquer filme de terror. Pega uma arma merda. Você vê que tá cheio de ferramentas aí perto de você e você não pega uma chave de fenda ou qualquer coisa pesada que você possa tacar no maluco. Você pega uma arma e segura. Não é obrigado você atacar ele agora, mas caso precise você vai ter algo para se defender. Mas ela não faz isso. E ela não só é descoberta pelo cara, como também vira petisquinho ao ser lhe enfiado um garfo nas suas costas. E ela é literalmente posta no forno para ser assada tal qual um peru. E pense num falecimento doloroso, viu? Ela literalmente sendo assada viva. E claro que o John Garvey começa a fazer uma live que faz a polícia buscar em vários lugares o sinal de onde está vindo, e quando encontram é sempre um celular diferente. E agora nós temos a cena do filme, essa cena, o jantar de ação de graças. Temos o Scuba, temos o Thomas, o pai da Jessie, temos a Gabi e o Evan. E claro, o prato principal, o peru, que é a Catherine, que está no centro da mesa, até na posição do peru. E como é tradição desse feriado, está na hora de dizer o porquê que você é grato. Dessa vez de uma forma um pouquinho diferente. E o Evan é o primeiro. E tem o seu crânio esmagado com um martelo de amassar carne. Não consigo me livrar disso.
Isso tudo sendo transmitido em live. E aqui uma coisa para ele conseguir escapar dessa situação seria o quê? Ele tentar se mexer, quem sabe? Aqui eles estão amarrados, com os braços para trás das costas, amarrados na cadeira e tal, e amordaçados pela boca. Então, como eles estão amarrados por cordas, uma solução seria eles tentarem se mexer para ir afrouxando as cordas aos poucos. E como o Evan é o que tá na primeira fileirinha para ir partir dessa para uma melhor, eu acho que ele podia ter feito um pouquinho de esforço a mais para tentar sair dessa situação. Mas enfim, ele não fez e partiu dessa. Mas a Jessie e o Scuba estão mais afiados e eles conseguem se libertar das cordas e fugir. E o assassino persegue eles. A Jessie então pula uma grade num lugar cheio de mato e consegue chegar no armazém, encontrando o xerife da cidade ferido e o Bob que tá meio suspeito. E aqui o policial nos revela que o Bob é o assassino. Ele machucou o policial e começou a correr para tentar fugir dele. Então, depois dessa revelaçãozinha, a família é liberta daquele jantar bizarro e o Bob consegue escapar. E a Jessie então vai para a delegacia com o xerife. Mas aí a Jessie percebe que o xerife está com aqueles matinhos que grudam na roupa, igual a ela, mostrando que ele a estava perseguindo, ou seja, ele é o assassino, não o Bob. Tinha que ver a sua cara de surpresa. E aqui tá a explicação, a motivação desse cara. Escuta só, ele era apaixonado pela Amanda, aquela moça que foi finalizada com um carrinho de compras, que era amante dela. Ele era amante dela. E o pior, ela estava grávida. Ou seja, todos eles, pela ganância do espírito da Black Friday e não da ação de graças, fizeram o delegado ficar sem a família dele. Que situação triste. E então, enquanto ele dá o monólogo do assassino, a Jessie esperta consegue usar o celular para fazer uma live expondo os planos do xerife. E então agora inicia novamente uma perseguição, quando o Bob aparece bem na hora e consegue ajudar a Jessie. E então os jovens tentam fugir, acertam o assassino e conseguem chegar no carro. Mas antes de subir, a Jessica liga um recipiente de gás e quando o xerife Eric está bem perto deles, ela atira com um mosquete que estava perto e explode o lugar. Isso tudo com o Eric junto. Mas claro que a polícia não encontra o corpo dele, o que pode e deve significar que ele vai retornar. Esse filme foi bem interessante, com boas tiradas, um slasher que estávamos precisando nesses tempos difíceis. Brutal, com ótimas finalizações, excelentes efeitos, a história é simples, mas a ambientação compensa. Personagens ok e uma criatividade que meu pai é eterno. A mulher feita de peru é louvável. Esse filme foi dirigido por Eli Roth, diretor e roteirista da franquia Wahlberg. Na verdade, só os dois primeiros. E aqui ele trouxe um assassino marcante que com certeza tem um grande potencial para virar franquia. E foi confirmada a sequência para esse filme. Ela foi confirmada para 2025 pelo próprio Eli Roth. E se continuar nessa linha, poderemos ver mais mortes criativas e o retorno do peregrino assassino. É isso, sobreviventes. Sobrevivemos ao assassino de feriado sangrento. Espero que tenhamos a mesma sorte com os próximos. Obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau.